Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste e a gente está chegando ao último episódio do especial Praia é Vida. Durante esse mês de julho a gente se aprofundou nesse tema com vários 4 episódios aí tratando sobre os nossos mares, oceanos, sustentabilidade, meio ambiente, episódios que fizeram a gente entender por que a gente precisa fazer de tudo para proteger os nossos oceanos. E você que está nos acompanhando no YouTube, não esquece já de deixar o like. Você que está no Spotify, vai lá no aplicativo e aperta o botão seguir, porque logo depois da vinheta a Karine Zaranza vai apresentar o nosso convidado, tá bom? Vem vinheta. Que Nem Tu, edição especial Praia é Vida. Apoio Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. E aí, Alan, tudo bem? A gente está agora com o nosso último convidado do Especial Pré-Vida e muito feliz de receber uma pessoa que é um pesquisador dos nossos mares, não só dos mares cearenses, mas o cara aí já fez viagens internacionais, professor do Labomar, ou professor da Universidade Federal do Ceará, né? E integrante do Labomar, pós-doutor, e está aqui para falar um pouquinho sobre todo esse mapeamento, todo o trabalho que a ciência aqui do Ceará vem trabalhando para avançar nessa questão de cuidar dos nossos oceanos, né? Então, fico muito feliz de conhecer e de receber hoje o professor Marcelo Soares. Seja bem-vindo ao Que Nem Tu. É bom conhecê-lo pessoalmente, porque a gente conhece só das entrevistas, das matérias, acompanhando como uma grande referência, um grande nome sobre os nossos oceanos. Ô, Karine, obrigado pelas palavras aí tão bonitas, tão belas, né? Então, eu agradeço o convite, viu, Karine e a Alan também, né? E tô muito feliz de estar aqui no programa, né? Pode me chamar todas as vezes eu venho, viu? Ai, coisa boa. Quando você estiver por aqui, né? Sim, com certeza. O Marcelo, como a Karine falou, o Marcelo é uma fonte cativa já do Diário do Nordeste. É uma fonte que a gente sempre escuta no Diário para quando a gente quer se aprofundar sobre determinado tema. E, Marcelo, tem uma curiosidade na tua vida que você é de Ocara, né? Sim, tem uma família, exatamente. E Ocara é uma cidade ali que não tem mar por perto. Sim. É verdade que você só vai conhecer o mar já mais velho? Com 10 anos de idade. Assim, eu tinha já algumas questões aqui, né, na costa aqui do Fortaleza, né? Minha família é da Ocara, né? Minha mãe é do Baturité, né? E eu vou, digamos assim, amar o mar talvez de um modo mais tardio, digamos assim, né? Mas a minha referência de natureza mesmo é a do sertão mesmo, do interior, né? Eu sempre gostei muito, por exemplo, em Ocara, quando eu era pequeno, andando de cavalo, né? Nos fins de tarde, né? Acho que é por isso que eu virei biólogo também, porque eu sempre amei muito estar junto da natureza. E aí, o que é que te fez se apaixonar pelo mar, né? Assim, o que é que te fez se apaixonar e escolher o mar como teu grande objeto de trabalho? Sim, é uma boa pergunta, né? Eu acho assim, o mar ele traz uma questão de desconhecido, né? De aventura, né? De expedição, né? Eu sempre gostei de ler sobre isso, né? Pra mim sempre foi muito inspirador, né? Eu sempre gostei de praia também, quando eu ia, né? E quando eu fiz faculdade, né? De biologia, né? Quando eu fui fazer vestibular, eu ficava na dúvida do que fazer, né? Não sei se teve isso com vocês, que vocês fizeram, né? O curso de vocês, mas eu gostava de estudar natureza, né? Biologia, né? E aí na faculdade eu tive uma oportunidade fantástica, né? Tinha uma professora lá, a professora Helena Matthews, né? Mandar um beijo pra ela se ela estiver assistindo, né? Aí ela disse, Marcelo, vai ter uma expedição aqui na costa oeste do Ceará inteiro. Vamos visitar todas as praias. Eu disse, vixe, professor, é nisso aí que eu vou. Pode me botar, que aí depois nunca mais larguei. E Marcelo, quando a gente fala sobre os nossos mares, o que que eu queria que você pontuasse pra gente assim os dois lados, né? O que que hoje nessa costa mais próxima da gente há de mais rico e o que também há de mais ameaçador à sustentabilidade mesmo do oceano. Sim, de rico no mar, nós temos muitas coisas, né? Mas acho que o principal, a vida marinha, né? A vida marinha é riquíssima, né? Eu não sou surfista, né? Como o André que veio aqui em outro programa, né? Mas eu sou mergulhador, né? Eu mergulho, né? Desde 18 anos, né? E é uma maravilha você ver debaixo d'água, né? Os tubarões, as tartarugas, os corais, tanta vida marinha linda, né? Temos em todos esses cantos do Ceará, né?
e os peixe-boi, né? Tantos organismos, né? E também o mar também ele é muito rico em cultura, né? Também, né? Cultura dos nossos pescadores, né? Nossas pescadoras também, né? Eu acho que é uma das coisas mais ricas que existe, né? Essa sabedoria até ancestral, sabe? Contar uma história aqui bem rápida e interessante. As lagostas, por exemplo, né? Que é um item muito pescado, né? Aqui no mar cearense, né? Até pauta de exportação, né? Uma vez eu estava conversando com um pescador, aí ele disse assim, cara, como é que tu sabe, mancho, que tem lagosta nesse canto e não no outro canto? Porque a lagosta, o pessoal saber, né? Ela dá num fundo que chama de algas calcárias, né? Que uns negocinhos assim branquinhos, assim, essa água calcária, né? Ela só dá nesse fundo, ela não dá em areia, não dá em lama. Aí eu perguntei pra ele disse, mas como é que tu sabe? Aí ele disse, não, doutor, isso é muito fácil. O caba pega uma corda, pega um sabonete, amarra essa corda no sabonete, aí eu desço o sabonete do barco, da jangada. Quando o sabonete bate no chão, lá no fundo do mar, 20, 30 metros, ela volta com alguma coisa. Aí eu olho se tem areia, se tem água de lama ou se tem de água calcária. Se tiver de água calcária, é porque pode ser que tenha lagosta. Aí você vê a sabedoria de um homem desse, né? Às vezes você tem que gastar milhares de reais para descobrir isso. Né? Então, acho que esse é o mais lindo, assim, do mar, né? Acho isso, com certeza, né? E de ameaçador, né? Nós estamos enfrentando muitos desafios, né? Desde a poluição dos esgotos, plásticos, né, as mudanças climáticas, né, o mar se aquecendo muito rápido, o aumento do nível do mar, né, então é uma série de desafios que realmente a humanidade tem, agora nós temos que lutar bastante. Então nós estamos nessa luta aí, todos nós. Marcelo, assim, quando a gente vai pesquisar um pouquinho, eu abri teu Lattes. Tá. Enorme. Mas tem alguns projetos que me encantaram muito, assim. E eu acho que talvez, assim, tragam um pouquinho dessa curiosidade que a gente tem de ver aí por baixo do que a gente, da nossa vista, consegue alcançar. E um dos projetos que eu vi que você estava envolvido era em relação à maior montanha aqui do Ceará, que por um acaso está debaixo do mar. Sim. Né, assim, me conta um pouquinho, acho que, assim, como me despertou assim, meu Deus, o que é isso, né? Assim, o que é que traz de riqueza? Como vocês descobriram essas montanhas que acabam que ligam até aqui o Ceará, até Fernando de Noronha, né? Isso. Então, fala um pouquinho pra gente o que é esse universo que tem aí por baixo, essa importância de descobrir, e vocês ainda estão tentando descobrir tudo que tem por lá, né? Então, fala um pouquinho sobre o que é essa maior montanha aqui do Ceará. Ah, sim. Assim, a gente, primeiro acho importante a gente entender, né, que o mar é o nosso planeta, né, acho que foi até o André que falou, né, é o planeta água, né. Na escola a gente aprende que é 70% do planeta Terra, mas na verdade é 90%, porque existe a profundidade, né. Então, assim, só para você ter um número, o Ceará, a área terrestre do Ceará, tem 179 mil quilômetros quadrados. A nossa área marinha, ela tem 279 mil quilômetros quadrados. Quer dizer que o Ceará que nós temos debaixo d'água é 60% maior do que a gente tem na Terra. Então só imagina a riqueza que tem na Terra do Ceará, né? Agora imagine que você tem 60% a mais dentro d'água que a gente não conhece nada, né? Inclusive montanhas, né? A gente tem serras, né, montanhas altas aqui no Ceará, né, às vezes com 900, 1000 metros, né, todo mundo conhece vários aqui no Ceará, né, mas debaixo d'água nós temos, né, isso já foi descrito nas cartas náuticas muito antigamente, né, já se percebia que existiam montanhas, por exemplo, tem áreas aqui no Oceano do Ceará que o fundo do mar está a 4.000 metros. 4.000 metros de profundidade, é lá no fundo mesmo, né, mas os pescadores pescavam em locais com 25 metros. Então, nós estamos falando aí de uma montanha de quase 3.900 metros. Ou seja, 3 vezes maior do que as montanhas que nós temos aqui na área continental. Né? Aqui para Fortaleza, por exemplo, nós temos a área do Pico Alto, né? Que dá ali 900 metros, ali depois de Guaramiranga. Né? Então, você imagina. E essas áreas, elas são praticamente desconhecidas. Né? A gente, por questões financeiras, né? A gente nunca teve a oportunidade de pesquisar a fundo essas áreas, né? Mas agora a gente está conseguindo, né? Até com os alemães, na parceria com os colegas da Alemanha, né? A gente trouxe um barco aqui e pesquisa também junto com o pessoal de Recife, de São Paulo, a entender melhor o que são essas montanhas, né? As riquezas que nós temos lá, né?
de vida marinha, para pesca, que já é muito usado, né? Nessa área também tem minerais importantes também, né? Que aí é uma discussão se deve ser explorado ou não, né? Mas minerais podem ser usados até para celular, né? Então, há uma riqueza imensa debaixo das nossas águas que nós ainda estamos tentando descobrir, né? Essa área, por exemplo, essa montanha a gente nunca mergulhou lá, mas é meu próximo desafio é mergulhar lá. Tem um colega meu que ele é doido para ir lá mergulhar. E aí, no caso, vocês já sabem, assim, o que tem de espécimes marinhas, ou vocês já têm um mapeamento do que se pode encontrar por lá? Porque às vezes esses lugares, assim, são como berçários, né? Assim, de algumas espécies. Aí eu não sei. Isso, não, com certeza. Lá a gente já tem encontrado aves migratórias, baleias, peixes de grande interesse, né? Comercial, né? Tem corais também que a gente precisa investigar melhor, né? Mas tudo isso nós estamos descobrindo. E como você falou, é um oásis. Né? Muito grande, né? E muito grande. A área é enorme lá. Pra você ter noção, é uma montanha com mais de 100 quilômetros de largura. Né? Imagina, né? Só pensar um pouco, né? Tem que precisar de muita imaginação nesse caso, né? Mas é magnífico o que tem lá, né? E de fato é um oásis, né? Porque as correntes marinhas batem lá nessa montanha, e isso faz com que seja uma área bem produtiva, que tenha muito alimento para as espécies. E aí acaba que é um lugar fantástico, né? Que a gente ainda precisa investigar melhor lá, né? A gente teve agora essa primeira pesquisa com os alemães, né? Um navio que saiu de Recife, veio pela borda do Nordeste, investigamos um dos bancos, que se chama Banco do Aracati, né? Que é mais ou menos aqui indo reto para Fortaleza, no sentido do Aracati, mas é longe, é dentro do mar, né? Quase 10 horas de navegação. E daqui ele já foi para os Açores, lá em Portugal, o navio. Então, assim, é uma época de grandes expedições, como ir para a Lua. E Marcelo, como é que é a vida do pesquisador nessas horas? Porque eu imagino que você falou dos minérios, né? Que já perceberam que também é um ambiente rico em minérios e que ao mesmo tempo pode atrair um tipo de exploração que pode ser totalmente predatória. Como é que fica a cabeça do pesquisador quando ele encontra algo tão rico e ao mesmo tempo bate aquele medo de, meu Deus, vou gritar isso para o mundo e não vou ter o controle de como as pessoas vão aproveitar o que eu estou encontrando aqui? Essa sua pergunta é excelente. É a sua vida todos os dias. A vida todos os dias, né? Porque assim, eu acho que o papel da ciência é mostrar sempre a verdade, né? Eu acho que quem é cientista, né, ele gosta disso, né? Às vezes os cientistas, digamos assim, né, muitos de nós têm até uma via às vezes poética ou musical, né? E você vai lá pro lado mais da racionalidade, da lógica em prol da verdade, digamos assim, né? Só que, logicamente, mostrar a verdade para o mundo, as pessoas podem usar ela de diversas maneiras, né? Como já mostrou a história da humanidade, né? Mas a gente também tem um papel, digamos assim, político, social, né? Vocês até brincaram que eu sempre atendo o Diário do Nordeste, né? Mas porque toda vez que me ligarem eu vou atender mesmo, porque eu acho que é o nosso papel mesmo, mostrar, ensinar, demonstrar, né? Mas eu sempre sou a favor também de mostrar os dois lados, né? Existe um potencial econômico também, né? Mas muitos locais têm que ser conservados e preservados porque ela também gera um potencial econômico, né? Às vezes, por exemplo, na segurança alimentar de pescadores, né? Que são pessoas, por exemplo, no Ceará nós temos diversos pescadores, né? Que dependem do seu peixe no dia a dia ali, né? Segurança alimentar dele mesmo, da sua própria família, né? São pessoas muito mais vulneráveis do que nós do ponto de vista social e econômico, né? Então a gente também tem esse papel social, né? Então a gente sempre tenta mostrar isso, né? E muitas vezes a gente toma posições mesmo, né? Eu acho que também a gente também tem que mostrar posições porque os dados mostram o caminho a seguir, né? O cientista, ele sempre tem informações, dados que mostram o caminho a seguir. Recentemente teve uma discussão, né, a questão de exploração de petróleo, né, ali na foz do Rio Amazonas, na região marinha, né? Muitos de nós nos posicionamos contra, né? Por quê? Porque, lógico, explorar petróleo dá muito dinheiro, né? Mas também impactar aquela área ali, né? Você está aumentando a mudança climática, né, que está gerando um custo gigantesco em toda a humanidade, inclusive econômico, né, e colocando em risco a vida de inúmeras pessoas, não só da biodiversidade, mas de inúmeras pessoas, né, como pescadores, marisqueiras, né, e tantas pessoas que usam o mar de outras formas. Marcelo, outro trabalho assim que tem assim tua assinatura é o plano de manejo do Parque da Risca do Meio, né? Que é essa única unidade de conservação que é totalmente marítima, né? E aí, para vocês fazerem esse plano de manejo, vocês fizeram toda uma investigação, quase que um inventário do que tem por ali, né? Sim.
E acho que muita gente não conhece esse parque e a importância desse parque. E que tá bem aqui, né, no Sim. Mucuripe. É Mucuripe ali já, né? Isso. E aí, assim, eu queria que tu me falasse um pouquinho o que é esse parque, a importância, inclusive, dele ser uma unidade de conservação, né, assim, e o que é que tem por lá, o que é importante, e assim, de ter tão próximo da gente, se também ele pode ser um dos que mais é ameaçado também, assim, por essa proximidade da nossa rotina, né, assim, dos homens, assim. Sim, ótimo, né? Eu gosto muito de ir lá, assim, particularmente, que foi o primeiro lugar que eu mergulhei lá, né? Então aprendi a mergulhar também muito lá, então eu gosto muito de ir lá. O Parque Estadual da Pedra da Risca do Meio foi criado em 1997, né? Teve um movimento que envolvia mergulhadores, já era um local que os mergulhadores usavam, né? E também já era um local de pesca. O próprio nome Risca do Meio é um nome que os pescadores deram. Risca, os pescadores chamam, é uma rocha, uma pedra que tem no fundo do mar, né? Então, se é a risca do meio, tem a risca de dentro e a risca de fora, né? Então, era pela profundidade lá, eles chamavam de risca do meio, né? Que é um conjunto de recifes, de rochas no fundo do mar, né? Então, você imagina assim, para ficar claro, né? O Ceará tem vários parques na Terra, né? Para citar em Fortaleza, o Parque do Cocó, que todo mundo conhece. Para nós citarmos dois parques que estão entre os 10 mais visitados do Brasil, nós temos o Parque de Ubajara, que é lindíssimo, e o Parque de Jericoacoara, que é o parque hoje mais visitado do norte e nordeste do Brasil. Então nós temos um parque debaixo d'água, que é o Parque Marinho da Pedra da Risca do Meio. Se você sair de Fortaleza de barco, você precisa navegar 18 quilômetros para dentro do mar. Então ele é totalmente submerso. Imagine uma floresta, só que debaixo d'água. Né? No lugar das árvores nós temos os corais, né? Mas é uma floresta submarina que nós temos ali. No lugar dos pássaros nós temos os peixes, né? É uma floresta submarina que temos ali, riquíssima, né? Que foi criada em 97. E aí na época, né? Passou muito tempo, assim, o que a gente chama de parques de papel, né? Que só existe na lei, né? Mas não funcionam, né? Não funcionam de verdade. E aí, ali em 2019, 22 anos depois, né? Foram a iniciativa na época do secretário Arthur Bruno, né? Ele foi conseguir um dinheiro externo e foi feito o plano de manejo que eu tive a honra de coordenar, né? Como você disse, foi toda a investigação. Nós passamos 10 dias no mar. 10 dias no mar, indo e voltando, né? Dá pra ir e voltar, demora uns 50 minutos, mais ou menos, de barco, né? Aí mergulhando. Mergulhando. E vendo, tem essa espécie de golfinho, tem essa espécie de peixe. E aí vocês foram catalogando tudo que tinha lá. Isso, exatamente. E o que é que tem lá? Quantas espécies vocês têm aí de cabeça? Nós temos mais de 200 espécies lá, né? Só de espécie ameaçada nós temos 15 lá, né? Então existe sim. Por exemplo, eu vi várias tartarugas nos mergulhos. Às vezes a gente chegava de barco e tinha uns golfinhos lá pulando, entendeu? Então, assim, de peixes a diversidade é gigante. De peixes nós temos mais de 129 espécies, né? Inclusive peixes conhecidos, né? Peixe-anjo, por exemplo, que é um peixe comum em aquários, né? Pargo, tem muitas lagostas lá, por exemplo, né? Então é uma área muito rica, né? Uma área muito rica para o mergulho, é um dos principais locais de mergulho do Ceará, né? E também uma área também que é usada para pesca, né? Para pesca, assim, só que infelizmente o que tem acontecido lá, assim, existe pescas, né, que a gente chama de predatória, que causam um grande impacto. Né? Lá foi criada para cuidar do pescador artesanal, que é um pescador que pesca de linha e anzol, né? Mas existem outros tipos de pesca lá que infelizmente degradam, né? Por exemplo, a gente soube recentemente gente jogando rede lá, né? Jogando rede e puxando rede lá. Quando uma rede passa no fundo do mar, é uma coisa triste assim, né? Ele destrói muito, né? Tem um livro que eu li de um colega meu, eu estudei na Espanha 1 ano, né? E ele fez um livro bem interessante para alertar a comunidade europeia, que era bem interessante. Ele dizia assim, olha, a rede de arrasto no mar, ele é como se viesse um avião, ele pega uma rede gigante, e esse avião joga uma rede. Essa rede vai arrastando uma floresta e destruindo tudo no caminho. Imagine as árvores sendo quebradas, os animais que viviam ali dentro daquela floresta morrendo, né? Pássaros ficando esmagados na rede, né? Isso, se fosse na Terra, todo mundo era contra. Porque iria passar na mídia e todo mundo seria contra. Mas como é no fundo do mar, ninguém vê. Então, por isso que a gente não alerta para isso,
né? Na Europa, por exemplo, agora se proibiu esse tipo de rede, né? Porque ela realmente degrada muito ali, aquela floresta submarina. Então, o que o plano de manejo fez foi isso, evitar buscar criar regras, né, e modos para evitar essas formas mais degradantes do meio ambiente. E aí você fala que tem 15 espécies de peixes que são ameaçadas de extinção que estão lá. Sim. Então mostra a importância de se preservar esse espaço, Isso. porque é como se é onde eles estão seguros, e aí eles podem se reproduzir e tentar sair Isso. dessa situação de extinção, assim. É possível, assim, Sim. se a gente cuidar direitinho desse lugar, é possível que a gente retire esses animais daquelas listas de ameaçados de extinção. Então, assim, é possível que isso aconteça. Sim, com certeza. Esses parques no mundo inteiro eles são criados para isso mesmo, né? São áreas que a gente chama como se fossem maternidades, né? Berçários, Sim. né? Então você tem que proteger essas áreas mesmo, né? Que vai estar sob menor influência humana e aí essas espécies podem se reproduzir e gerar sustentabilidade, né? Para as pessoas que dependem dela. O mergulho, por exemplo, a atividade de mergulho lá, que é uma coisa turística, depende do ambiente preservado, Sim. né? A atividade da pesca também depende, pesca artesanal, né? Também depende de um ambiente preservado, né? Fora isso, há outras questões lá que podem gerar grandes avanços, né? Vou dar um exemplo, tem pesquisadores da UFC que estudaram as espécies marinhas que tem lá, né? E como esponjas, por exemplo, que é um tipo de animal marinho. E é muito interessante que nessas esponjas eles encontraram substâncias anticâncer, antibióticos, substâncias que têm um potencial médico, né? Muito grande, né? Isso a gente chama de bioeconomia, né? Então a gente também, como país, a gente tem que avançar nessa área, né? Não ser só um exportador de matéria-prima para os países ricos. Os países ricos são ricos porque eles geram essas patentes tecnológicas, né? E aí vendem medicamentos, né? Então esse é o nosso grande potencial brasileiro. Explorar a nossa biodiversidade marinha, que ela tem que continuar existindo, mas também para gerar riquezas para o nosso povo, né? Inclusive para essas comunidades também, né? Então isso é interessante. Tem várias histórias disso aí engraçadas, né? Só pra contar bem rápida, eu tava lá na Praia do Paracuru, aí tinha um cabra lá que ele tava tipo como se fosse uma micose assim na perna, sabe? E aquele tipo pano branco que a gente chama aqui no Ceará, né? Aí o cabra foi e tava lá e ele disse, doutor, aqui tem um negócio aqui de um bicho, um muco aqui, chama baba de boi. Aí ele disse, mas o que é isso? Ele disse, doutor, eu passo aqui e melhora logo essa micose. Aí ele disse, é mesmo, mano? Que diabo é isso? Mostra pra mim. Aí era tipo um coral, que ele produz um muco, né? E ele pegava e passava nessas coisas na perna dele. O pessoal da UFC estudou e tinha substância antifúngica, né? Então você vê que é um potencial gigantesco. Algo não descoberto ainda que o pescador ele conseguiu descobrir, né? Mas, professor, hoje o parque é uma unidade de conservação, né? O que na prática você classificar como unidade de conservação traz de proteção? Porque você acabou de dar alguns exemplos de como a pesca predatória, que mesmo lá sendo uma unidade de conservação ainda tem uma dificuldade para garantir e evitar que esse tipo de prática seja algo presente lá nessa unidade. Mas, então, o que na prática a classificação como uma unidade de conservação, até para quem não entende, sempre escuta esse nome, né? Unidade de conservação, o que de fato isso significa? Boa pergunta, né? Essas unidades, elas vão ter uma atenção especial de ações de fiscalização, né, de monitoramento ambiental, trabalho junto com as comunidades, né? Agora mesmo nós estamos trabalhando lá com esses pescadores, né? Estamos tentando entender, né, os pescadores que fazem atividades corretas lá, né? Quais são os impactos que estão acontecendo. Todo esse tipo de estudos, de programas, você tem uma atenção especial para cuidar daquele local, né? Então, na verdade, quando ele se torna uma unidade de conservação, você tem que ter um cuidado maior, né? Então, o poder público ele tem que ter uma maior atenção para aquilo, para aquele local, através de fiscalização, de monitoramento, de pesquisas, né? E aí você pode manter aquele local, né? Então, é esse olhar que é necessário, né? E, na verdade, ele é necessário em todos os locais. É só você pensar no Parque do Cocó, né? Hoje tem gente que fiscaliza lá para não ter queimadas, né? Sim. Pode acontecer, né? Mas caso aconteça, você tem uma ação ali para tentar paralisar e tudo, né? Mas esse olhar é necessário, ter esse cuidado com esses locais. Então você cria, mas também tem que cuidar. É como nossas escolas e nossos hospitais. Não adianta só você criar. Você tem que criar e fazer funcionar. Mas, Marcelo, quando a gente pensa nisso, assim, vamos sair do mar Sim. para a gente tentar entender, né? Por exemplo, o cocó é enorme. Sim. E a gente percebe que é como se não tivesse um número de pessoas suficiente para fiscalizar
o Parque do Cocó que está aqui, a gente está vendo, né? Assim, e aí, como que você consegue fiscalizar, impedir esse mau uso e essa má conservação desses lugares? E quando a gente vai para o mar, parece que o desafio é maior ainda, Sim. porque aí como é que você vai conseguir monitorar esse espaço, né? Assim, como é que você vai ter olhos suficientes para poder fazer assim, opa, aqui não pode fazer isso. Isso é possível a gente ter esse monitoramento? É possível ter uma fiscalização mais efetiva? É possível sonhar com esse mundo, É. né? Sim. É uma excelente pergunta. Se eu te disser que sim, é possível sim, porque funciona em vários cantos do mundo, né? Só que assim, eu sou um cientista, eu vou defender a ciência, né? A gente tem que usar a ciência e inovação. Né? Por exemplo, a Amazônia agora mesmo, a melhoria da fiscalização na Amazônia agora, redução de desmatamento e queimadas, é feito por satélite. Uhum. Né? Os satélites são olhos que nós podemos ter sobre áreas gigantescas. Né? Hoje no mar, por exemplo, vou dar um exemplo ali perto de Fernando de Noronha, né? Algumas áreas ali são todas monitoradas por satélite. O satélite diz os barcos que estão pescando ali naquela hora e tal, né? E se está no local correto não está, e aí você aciona a marinha, né? Então, hoje em dia você pode usar muitas tecnologias para esse tipo de monitoramento, né? Não necessariamente uma grande quantidade de pessoas. Sim. Então, se você usar tecnologias, o Parque do Cocó, por exemplo, uma tecnologia que estão tentando se colocar lá é vídeo monitoramento por câmeras, né? Então, você tem condições de melhorar isso, né? O Ceará mesmo ele está avançando nisso, até em questão de crimes, né? Reconhecimento facial com câmeras, né? E por aí vai. Então, você tem hoje com a tecnologia nos permite usar ela da maneira correta, reduzindo custos e alcançando resultados melhores. Mas é possível sim, sabe? Eu só dar um caso interessante, eu fiz minha tese de doutorado num lugar chamado Atol das Rocas. Poucos brasileiros devem conhecer, mas é uma ilha a 100 quilômetros de Fernando de Noronha. Né? Ela é uma ilha que lindíssima, é uma reserva biológica, foi a primeira reserva biológica criada no Brasil. Lá é um local que ela funciona muito bem. Lá não tem pesca, não tem turismo predatório. Eu digo que eu morei lá um mês, né? No Brasil, né? Eu acordava, tinha uma tartaruga do meu lado. Entendeu? Os tubarões nadavam lá sem problema. Eles nem nos reconheciam como inimigos. Porque eles já tinha lá o que eles comiam. Tinha tudo para eles comerem. Não fazer nada, né? É totalmente preservado. Parece uma coisa que você voltou 200 anos atrás. Né? Então, assim, um outro mundo é possível, né? Agora, por exemplo, lá tem uma gestora maravilhosa que tem dedicado a vida dela lá a cuidar de lá, né? Fica um mês em Natal, um mês lá, um mês em Natal, um mês lá. Quando ela não tá lá, já tem uns colegas dela que faz o trabalho, né? Então, existe excelentes casos de sucesso no mundo, né? Então, a gente tem que pegar esses casos e aplicar no que tem de melhor. E quais são? A gente só tem uma unidade de conservação marítima. Existem outros lugares que deveriam já ser outras unidades de conservação? Aqui no Ceará, por exemplo? Sim, existem. A Risca do Meio ela é a única que é totalmente submarina. Totalmente, né? Existem outras que têm uma parte em terra e uma parte no mar. Um caso, o Parque de Jericoacoara. O Parque de Jericoacoara ele tem uma parte no mar. Um outro local que é lindo também, vale a pena visitar, que é a Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde. Que é um local histórico no Ceará, tem uma parte marinha. Né? É um local que funcionou muito bem, né? Lá tá, assim, embora tenha muita pressão imobiliária lá, né, a comunidade é detentora daqueles terrenos e tudo, né? E tem suas áreas de pesca. Uma outra área que é parte terrestre, uma parte marítima, são unidades lá no Icapuí. A região do Icapuí é uma região ainda, né, que tem um bom grau de preservação, né? Tá presente peixe-boi, né? Tartarugas, aves que só tem lá, né? Então a gente ainda tem essas regiões. Agora sim, tem outras regiões que precisaria ter realmente, né? Aquelas regiões ali, por exemplo, próximo ali ao litoral do Piauí, né? Bitupitá, tem áreas lindíssimas ali, né? Camusim ali. Praia de Bitupitá ali perto de Camusim. Exatamente, Camusim mesmo, Barroquinha, né? Bitupitá, Camusim. E outras áreas marinhas, né? Se tem condições sim de criar e se pode sim fazer. Né? E não é um local que cria custo, não. Na verdade é um local que dá muitos benefícios se a gente puder usar e usufruir ela da maneira correta. Né? Então tem isso, e tem outros locais, né? Essas montanhas submarinas meio que a gente conversou, poderia sim ser também unidade de conservação para se guiar algumas ações, né? Recentemente teve um tratado internacional da ONU, né, que prevê até 2030 transformar 30% do mar em unidade de conservação, porque nós ainda estamos atrás da terra.
em relação à Terra. Professor, o Que Nem Tu Especial Praia Vida tem sido um especial que tem se tornado, para mim e para a Karine, um momento de muito aprendizado. E para a audiência também, com comentários que chegam, também tem sido um momento de muito aprendizado e desconstruído coisas que as pessoas imaginavam sobre o mar e sobre o oceano, que historicamente a gente foi sendo educado de uma forma e cada pessoa que vem aqui desconstrói e faz todo mundo pensar de um jeito muito diferente. Você citou um ponto agora que eu acho legal pontuar e a gente nem tratou em outros episódios que você falou, né? Eu acordava e estavam lá os tubarões e os tubarões não eram nenhuma ameaça. Sim. Isso é importante conversar porque, assim, nós mesmos estamos num veículo de notícia, Diário do Nordeste, dentro do Diário do Nordeste, dentro do Sistema Verdes Mares, onde o pobre do tubarão, a maioria das vezes ele só aparece numa manchete quando ele ataca alguém. Sim. Né? Sim. Ou quando ele é atacado. Ou quando ele é atacado também. Muitas vezes também. Né? Tem. E assim, nós corrimos aí de Pernambuco, por exemplo, na Praia de Boa Viagem, direto com vários momentos. Explica pra gente, pra todos, por que isso acontece, assim, por que a gente precisa entender que o tubarão, ele é muitas vezes uma ameaça só porque nós não deixamos um ambiente confortável para ele. Né? Assim, eu acho que talvez é uma questão até psicológica nossa, né? Nós temos uma atração muito grande por tragédia, coisa negativa, né? Isso um filme, não foi não, gente? O filme do o Spielberg que mudou isso também. Tu acredita que depois do filme a caça de tubarão aumentou muito, acredita? Tem essa estatística mostrando. Porque ele foi pintado como se fosse uma coisa ruim. Quando, na verdade, só 5% das espécies de tubarão são perigosas para o ser humano. 5%. É como você dizer assim que toda cidade no Brasil é extremamente perigosa, entendeu? Ou todos os lugares no Brasil são totalmente perigosos. Isso não existe, né? Então esse tipo de generalização é muito perigoso, né? Então, infelizmente, isso foi um grande problema para a conservação dos tubarões, né? Quando, na verdade, é 5% dos casos, né? 5% das espécies, né? E essas interações acontecem, às vezes, por degradação ambiental. Lá em Recife já está provado, né? A degradação ambiental que aconteceu lá dos manguezais, da formação do porto lá, perda da comida natural deles, digamos assim, né? Outras espécies de peixe que reduziram, né? Acabou levando eles para uma área muito costeira, né? E são áreas que já... Olha, o local em Recife onde acontece acidente é sempre o mesmo local. E as pessoas avisam, tem placas lá, e as pessoas continuam indo lá, né, no mesmo local. E além disso, se você for ver em outros países, como é interessante, né? Tem outros países que tem até mais casos de ataque de tubarão e não tem o nível de mortalidade que nós temos. Então é um problema nosso de infraestrutura também médica, de problemas, né, de informação e tudo. Então isso às vezes acontece também muito... um problema que a gente tem no Brasil, né? Muda governo, muda tudo às vezes, né? Então, por exemplo, o cara faz uma campanha e diz, olha, nesse local aqui tem tubarão, você não pode mergulhar. Aí vem um outro governo e o governo esquece de dizer para as pessoas. Tá entendendo? E é um local específico lá, né? Todo mundo sabe onde é lá, né? Nossos amigos pernambucanos. Então, assim, essa imagem tem que ser desconstruída, né? Eu acho lindo mergulhar com tubarão. Eu já mergulhei várias vezes. A maioria deles são tão calminhos, não fazem nada e são super importantes para o ecossistema, como predadores, né? De topo, né? De outras espécies e tal, né? Então, é uma ação necessária. Na verdade, nós devemos conservar todas as espécies. Do mesmo jeito que nós temos direito de estar no mundo, as outras espécies também têm direito. Outro ponto de muito aprendizado é porque a pesca predatória foi outro ponto que a gente aprendeu muito aqui nesses episódios. Sempre especial. aparecia, Como né? esse é o último episódio, eu tô fazendo muita propaganda da série para quem não assistiu ainda os outros episódios, irem lá ver os demais, né? Aí você falou da rede, né? Tem uma associação maravilhosa pra gente compreender o impacto dela. O que falta hoje na legislação e na fiscalização mesmo para impedir que a pesca predatória ela seja uma ameaça tão grande? Que você falou aí até de alguns locais onde a rede ela é proibida. Sim. Aqui não é, né? Não, muitos locais não é proibido. A pesca predatória, que a gente chama, né? Esse termo tem gente que até não gosta, que é pesca predatória. Predação, a gente comer um peixe é uma predação, né? Esse termo científico, né? Mas quando a gente fala pesca predatória, é uma pesca degradante, né? Primeiro a gente precisa da conscientização geral, né?
Eu sou mergulhador, né? Aí eu tinha um colega que, até eu acho que os ouvintes vão entender essa associação. Eu tinha um colega que ele era engraçado, ele dizia assim: Marcelo, tu tem um equipamento de mergulho, né? Eu digo: tenho. Aí ele disse: mas tu tem que me emprestar esse equipamento de mergulho. Aí eu: por quê? Bicho, com esse equipamento de mergulho, eu vou num açude ali, eu fico debaixo d'água 2 horas. Eu consigo pegar todos os peixes que tem lá. E é verdade o que ele tá dizendo. Ele disse: bicho, eu não vou te emprestar, cara. Porque eu sei que tu vai fazer isso. E isso é uma coisa que não tem sentido, tá entendendo? Por que tu vai pegar todos os peixes que tem lá, cara? Entendeu? E não vai deixar nada pra ninguém. Né? Então a pesca predatória tem essa visão, digamos assim, de curto prazo, né? Curto prazo, né? Que você, como fosse uma caça ao ouro, né? Você vai lá, acabou. Né? Então, assim, precisa ter fiscalização, né? E a gente também precisa entender, né, que a natureza tem seus ciclos, né? Então, para ela repor esses recursos, ela precisa também descansar um pouco e naturalmente ir repondo esses ciclos, né? Então, se a gente retira demais os recursos ali, como os peixes, né? A gente não vai dar tempo dela repor. Então, isso ao longo do tempo vai acabando, né? É isso que acontece. Então, eu acho que é uma questão de conscientização, educação e fiscalização também. Né? Que hoje em dia, como eu falei, eu dei o caso do satélite, né? Mas tem outros casos, né? Não, eu agora quero que tenha satélite. Exatamente. Os barcos hoje, alguns barcos têm que colocar um sinal de rádio, dentro deles são obrigados, né? Para mostrar a localização deles, né? Então, hoje você tem tecnologias que você pode usar, né? Para monitorar, entender, analisar. Nas próprias redes sociais hoje ajuda muito também ações de fiscalização, monitoramento, né? Então hoje tem um grande potencial, digamos assim, né? Marcelo, e em relação, assim, a gente estava falando aqui, não existe uma legislação que proíba a pesca de rede, por exemplo. O que é que a gente pode falar de política pública? O que é que falta em relação à política pública que proteja os oceanos, assim? O que é que fala assim, olha, a gente precisava disso, de, sei lá, 5 coisas que precisaria estar integrada a uma política pública que poderia fazer um impacto gigantesco nessa conservação? Eu acho assim, quando a gente fala de políticas públicas, né, a gente primeiro tem que pensar assim, que o oceano primeiro precisa ser visto. Isso é importante. Não adianta, por exemplo, às vezes você ter não sei quantas secretarias num município, num estado ou num governo federal e nenhum deles cuidar do oceano, né? Né? Do cuidar do mar, né? Então aí já não vai haver política pública, né? Então isso já é um passo que eu acho importante. Por exemplo, no novo governo federal, o Ministério do Meio Ambiente agora criou um departamento de oceano. Nesse novo governo federal. Então você vê, aí ele cria um departamento para cuidar disso, já é um ponto. Né? Que aí você começa a ter uma visão para aquilo dali, né? Então, algumas ações são transversais, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar muito no governo do estado, né? Porque eu fui cientista-chefe de meio ambiente, né? Junto com o secretário do meio ambiente, o secretário Arthur Bruno, na época. E a gente pode tratar o tema do mar em diversas secretarias, por exemplo, né? Né? Agora é um novo governo, né? Mas isso é um tema que poderia ser interessante, trabalhar a questão do oceano na Secretaria de Turismo, na Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em várias secretarias, Secretaria de Pesca, que foi criada agora. Então você consegue começar a formular políticas públicas para isso. A mesma coisa a nível municipal. Tinha muitos municípios que há poucos anos atrás não tinha nem Secretaria de Meio Ambiente. Vários. Hoje tem vários. O Ceará tem 184 municípios. Ainda tem vários que não tem uma Secretaria de Meio Ambiente. Né? Então, você vai começando a criar essa cultura. Eu acho que começa daí. Tem que ter um olhar, né? Um olhar. Um outro ponto que é muito importante, que você deu esse exemplo dos 5, né? Um outro que eu acho fundamental é nas escolas, por exemplo. E agora está se falando de escolas azuis, né? Cultura oceânica, né? Esse é um tema interessante também. Alguns municípios aqui do Ceará acabaram de assinar leis. Né, município de Itarema, do Acaraú, Fortaleza, que nas escolas vai ter aulas sobre cultura oceânica, sobre o que é o mar, o que é o oceano, né? Então, para dar esse olhar, isso é uma política pública, educacional, né? Então, eu acho que esse é um ponto relevante, né? E no contexto das nossas cidades, eu acho que tem 2 pontos importantes para fechar esses 5. Eu acho que a questão da poluição, né, que foi até falado em outros episódios, né, fazer a propaganda nos outros episódios, né, a gente tem que trabalhar a questão dos nossos esgotos, né, o saneamento básico nas nossas cidades costeiras, questão do plástico, né, e também a gente vai ter que adaptar as nossas cidades costeiras nos litorais, aqui no Ceará, por exemplo, nos nossos 19 municípios, né, que tem litoral, né, a questão da mudança climática, né, porque ela está vindo aí com força, né, ressacas do mar, o nível do mar aumentando, né,
destruindo estradas, escolas, casas, né? Então, salinizando o lençol freático, as áreas que muitas vezes tem poços de água, né, para captar água até para gente, né? Então, o mar ele vai precisar ser compreendido nessa maneira também dentro das políticas públicas. Inclusive no momento em que a gente grava, né, o tema sobre aquecimento global ele está muito em foco por conta de alguns países na Europa estarem com temperaturas muito exageradas, chegando a 50 graus, que de um ponto de vista que nunca ninguém nem imaginou que chegaria. E as pessoas às vezes não têm noção que os oceanos acabam sendo os primeiros a sentir esse tipo de impacto, né? Detalha pra gente, professor, como é que acontece isso. O mar, ele absorve 93% do calor excessivo, né? E de fato o aquecimento global ele é um fato. Né? Então o mar ele é o primeiro a sentir. A gente às vezes fala dos incêndios que está ocorrendo, né, em vários locais do mundo, né? Mas existe como se fosse um incêndio debaixo d'água, que é ondas de calor, né? O mar ficando aquecido de uma maneira impressionante, né? A gente detectou várias vezes o que se chama de branqueamento de coral, né, que acontece no mundo inteiro. A gente detectou aqui no Ceará, né? Quando o mar está muito quente, é como se fosse assim, um estresse que o coral leva, ele deixa de ser colorido e fica branco, né? E está se aquecendo sim. No caso do mar do Ceará, só para você ter um número, ele está aquecendo 0,2 graus a cada década. Então, em 50 anos, ele aumentou 1 grau. Isso é muito. Se você for pensar que o mar do Ceará é sempre quentinho, né? Uhum. Mas ele é sempre ali entre 26 e 29 graus. Só 4 graus, né, de temperatura. Em 50 anos apenas você aumentou 1 grau. Né? É quase 20% a mais de calor. Uhum. Né? Então, para aquela vida que vive ali adaptada a uma condição, é muito calor, né? Uhum. Fora isso, às vezes acontece essas ondas de calor debaixo d'água, né? A gente está esperando uma onda de calor agora gigante no fim do ano, né? Por causa desse aninho que está acontecendo. Né? Que está acontecendo, né? Então, isso é um ponto que está acontecendo, sim. Está acontecendo e isso está levando a vários efeitos. No caso do Ceará já está acontecendo. Uhum. Né? A gente talvez não tenha essa zona de calor que dá 50 graus, né? Que dá na Europa, né? Mas, por exemplo, 50% do nosso litoral está sob erosão costeira, que é o mar avançando, destruindo casas, destruindo estradas, destruindo escolas, 50% do litoral. É muito. Nas próximas 2 décadas, nós vamos ter cada vez mais esse avanço do mar, né, gerando graves prejuízos sociais e econômicos. Né, fora outras coisas que estão acontecendo também. Né? O mar entrando muito forte na região dos rios, né? Ou seja, isso é interessante que só. Por exemplo, teve um caso, não sei se todo mundo vai saber, mas tem uma barragem aqui no Ceará chama Itaiçaba, no Ceará, né? Que é ali no Rio Jaguaribe. Sim. É longe, nós estamos falando 40, 50 quilômetros da Foz, né? Eu estava lá na seca grande que teve em 2015 e eu vi águas vivas e estrelas do mar dentro do rio. Meu Deus do céu. Né? Ou seja, essas grandes secas, né, elas vão acontecer cada vez mais por causa das mudanças climáticas. Isso modifica totalmente. E o impacto para as espécies do rio também, né? Também, E você imagina o impacto para a pesca, né? E para outras atividades econômicas, né? Então, é uma mudança geral, não só, né? Nós estamos falando aí de prejuízo de trilhões de reais, né, que vão acontecer. É por isso que a gente vai precisar. O ideal é que a gente pare as nossas emissões de carbono, né, e para reduzir os piores cenários da mudança climática. Mas a gente também, paralelo a isso, a gente vai ter que fazer políticas públicas que a gente chama de adaptação às mudanças climáticas, precisa se adaptar a essa nova forma de vida e também de redução desses impactos, que eles vão acontecer cada vez mais. Professor, você falou aí sobre a história dos corais, né? E os corais são outros temas de pesquisa que você vem aí trabalhando. Eu aprendi em outros episódios boa. a importância do coral, né? Inclusive, quando a gente imagina que traz o oxigênio para a população, né? Sim. Assim, a Amazônia é o pulmão do mundo, na verdade, os corais é que estão bombando, jogando esse oxigênio para a gente. Fala um pouco de como é que tá esse cenário dos corais aqui no Ceará. A importância dele, né? Assim, a gente falei isso aqui, mas eu, né? Quem sou eu? Na frente de uma referência nesse estudo. Então, me fala um pouquinho essa importância dos corais, assim. A gente tá falando sobre esse branqueamento, né? Dos corais e o impacto que isso traz. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Pronto, o coral, assim, ele é um ser um pouco estranho, né? Talvez o pessoal lembra, talvez,
Do Bob Esponja? É do Bob Esponja, do Procurando Nemo, não sei. Mas é só você imaginar que o coral, ele é um animal, na verdade, né, que fica no fundo do mar. E ele é uma árvore, na verdade, tecnicamente. Né? Só que aqui na Terra nós temos as árvores, né, que são plantas, né? Mas o coral, ele é como se fosse uma árvore. Né? Ele cria um ambiente, uma floresta. Né? Então, imagine eu desmatando, destruindo as árvores. Se eu destruir os corais, eu destruo a floresta submarina. É exatamente esse o raciocínio. Como você falou, ele tem várias funções, né? Quando ele forma o coral se junta, forma um recife de coral, né? Para quem assistiu Procurando Nemo sabe o que é a casa dele lá, né? Então, o recife de coral é uma floresta. É como a floresta amazônica. Né? E realmente são ambientes super importantes, né? Posso dar 1000 exemplos aqui, né? Mas os corais são berçários também, são os berçários, são os berçários, exatamente, são os berçários, né? Então, tem essa questão do oxigênio, né? Eu tenho uma comparação que eu acho interessante. A cada 2 respirações que nós damos, uma vem do mar. Uma vem do mar, né? Cada 2 respirações. Aqui eu dei várias respirações nesse programa. Metade é do oceano. Então, essas áreas são importantíssimas para o ponto de vista desses remédios que eu falei, para a questão do turismo, né? Eu trabalhei aqui é importante, né? Mas o turismo de mergulho aqui no Ceará não é tão desenvolvido quanto, por exemplo, em Alagoas, por exemplo, né? Em Recife, em Fernando de Noronha. E né? poderia ser mais trabalhado, Poderia. porque você também faz com que aquilo ali seja preservado, né? Isso. Porque as pessoas vão querer ver coisa linda lá embaixo, né? Isso, com certeza. Então, ele traz muitos recursos. Eu trabalhei em outros locais do mundo, eu trabalhei, por exemplo, no México. Tem um local lá, que é perto de Cancún, recebe mais de 1 milhão de mergulhadores por ano. Olha a indústria que tem aí, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar também nas Ilhas Virgens, no Caribe, nos Estados Unidos. Também lá um local que as pessoas vão lá para mergulhar, né? Então, isso é por causa dos recifes de corais, que são locais lindíssimos, realmente, né? Então, tem essa importância, né? Nós temos várias áreas de recifes aqui. Inclusive aqui em Fortaleza. Né? Ali em frente ao Marina Park, tem 2 recifes lindos ali. O Recife Grande e o Recife da Velha, que o pessoal chama. Dá para mergulhar, é bem legal. Na Praia de Iracema também tem recifes. É ótimo de mergulhar ali, você desce ali daquela pontezinha que tem ali, perto do que o pessoal chama da Praia dos Crush, né? Sim. Ali dá pra mergulhar também, nadar e tal. Tem recifes lindos que poderiam ser explorados do ponto de vista também turísticos, né? Eles estão sob forte pressão, né? Por causa da mudança climática, desses impactos, poluição, plásticos, né? Né? Mas, assim, há muito trabalho a fazer e pode-se ter esse olhar especial para se proteger essas florestas, né, que são lindíssimas e muito importantes. Uma coisa que eles fazem que é muito importante, eles são uma barreira de proteção. Ela é como, esse tipo de coral é como se fosse o exército, digamos assim, contra o avanço do nível do mar. Né? Eles formam uma barreira de proteção, né? O nome da cidade, da capital de Pernambuco é Recife, né? Porque tem aquela barreira ali que protege contra o avanço do nível do mar. Então, se a gente destrói os recifes de corais, o mar vai avançar cada vez mais dentro das cidades. E como é que a gente tá nossos recifes de corais? Tá mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos. A gente tem uma certa sorte aqui no Brasil, porque os nossos recifes brasileiros, eles são considerados mais resistentes do como o brasileiro, né? Como o bom brasileiro, né? O bom brasileiro, ele é muito resistente, né? E resiliente. Então o pessoal até tatua, né, na pele, né? O pessoal até brinca nos congressos e tudo, né? Os recifes brasileiros, eles são muito mais resistentes do que os resistentes do Caribe e da Austrália, que realmente estão numa situação muito ruim. Né? A gente vê muito em jornal, né, falando dos recifes do Caribe e da Austrália, mas os recifes brasileiros ainda estão numa situação bem melhor. Olha aí, uma coisa que a gente está ganhando da Austrália do Caribe. E do Caribe. Pelo menos isso. Eles são bem resistentes, viu? Bem resistentes, né? Teve casos, por exemplo, nos anos anteriores, os pesquisadores tudo doido, né? Porque os corais morrendo, tudo branqueado. Aí a gente mergulhando aqui, diz, rapaz, aqui tá tudo bem, por enquanto, até agora. Ou ele branqueava, né? Que é quando ele fica estressado, mas depois ele ficava normal, né? Ele era resiliente, né? Ou seja, ele sofria o impacto, ficava estressado. É igual o bom brasileiro, né? Ele sofre ali, vai dar uma parada. Não, vai dar tudo certo e tal, como tá tatuado aí pela cidade de Fortaleza nos muros. Marcelo, a gente vem de anos onde houve um enxugamento muito grande no investimento em ciência, Sim. né? E como essas limitações hoje deixaram a capacidade de pesquisa científica dos nossos oceanos? Porque tem uma coisa que para mim tá clara, assim, na sua fala durante esse especial, né? A gente precisa de tecnologia, a gente precisa de ciência para entender o que tem embaixo do tapete do que a gente vê ali no mar, né? Tapete azul, né? O que tem ali embaixo do tapete azul.
Então, qual é hoje a capacidade que a gente tem para diagnosticar o que tem embaixo desse tapete? Boa pergunta, né? Saiu um resultado, assim, bem triste, digamos assim, estranho. Saiu antes de ontem, dizendo que a produção brasileira caiu de 2021 para 2022, né? Caiu muito, assim, o mesmo nível da Ucrânia, que está em guerra, né? Tá em guerra, né? Então a gente estava em guerra, na verdade, né? Contra os que não acreditam na ciência, na preservação ambiental, né? Mas assim, a gente tem uma grande capacidade, né? A ciência brasileira tem uma grande capacidade. Até que ela está em 14º lugar no mundo, né? Só que a gente tem que apostar mais nisso para a gente poder avançar mais e ser um país desenvolvido, né? A gente tem vários casos, né, de outros países, Israel, Coreia do Sul, né, que eram países pobres e que, ao investir em ciência pesado, né, 3 a 4% do PIB, eles se tornaram nações desenvolvidas, né? Então isso aconteceu com vários locais. A China mesmo agora está investindo pesadíssimo, né? E agora, por exemplo, os países árabes, né, está impressionante lá. Os países árabes, eles estão, os Emirados Árabes, né, a própria Arábia Saudita, está investindo pesado em ciência, inclusive em ciência marinha, né, investindo pesado. Eles estão querendo captar gente do mundo inteiro, inclusive até para mim fizeram oferta. Eles fazem oferta para todo mundo, muita gente do mundo pegando e levando para lá. Por quê? Porque eles sabem que o dinheiro do petróleo deles vai acabar e que o desenvolvimento ele vem por ciência, tecnologia e inovação. Né? Você investe R$1 ali, você ganha 4. Ganha 3 num desenvolvimento, né? Então, essa noção que a gente precisa ter, né? E como eu disse, o mar, o pessoal até brinca, né? É um mar de oportunidades, né? De fato é. De fato é só você imaginar, né? Nós somos um dos maiores detentores, né, de biodiversidade, né? Por que não aproveitar isso para gerar tecnologia, gerar produtos com valor agregado? Não exportar matéria-prima, né? Como sempre se foi, né? Exportação de commodities, né? Que é o destino brasileiro. Então, eu acho que a gente tem uma grande capacidade e precisa ter essa visão de investimento. O Ceará, ele até tem investido bem nos últimos anos, né? Tem feito esse papel, né? A gente espera agora que o governo federal e que os municípios cada vez mais possam fazer. Porque, para finalizar, assim, fechar a ideia, tem uma frase muito conhecida em ciência que diz assim: a gente, para ver mais longe, a gente se apoia nos ombros dos gigantes. Então, quando a gente fala da importância da ciência, é porque há 300, 400 anos ou muito mais tempo, gigantes nos antecederam e geraram os conhecimentos que a gente precisa para resolver os nossos problemas. Todos os problemas que nós temos, não duvide, nós tem solução. Tem solução. Todos os problemas que nós temos. Até porque já foram resolvidos em outros cantos, né? E todos eles passam por ciência, tecnologia e inovação. Isso é impossível, você não conseguir avançar sem isso. Então o mar é exatamente a mesma coisa. Então a nossa ciência é um pouco que nem os corais, mais resistente, assim? Com certeza. Não, sem dúvida, cara. A gente até brinca, eu trabalhei em outros cantos do mundo, é muito engraçado, assim, isso, né? Porque os alemães, eu trabalhei na Alemanha também há um ano, aí eles brincam assim, mas como é que as pesquisas lá no Brasil? Eu disse, cara, é assim. Cara, a gente às vezes embarca nos barcos que, assim, não tem uma qualidade muito boa. A comida a gente prepara ali na marra, meio na marra, pede ajuda de um, pede ajuda do outro. Às vezes tem uma baratinha ali andando ali. Demora anos para destravar um orçamento. Demora anos para destravar um orçamento. Mas aí você vê o que a gente faz, né? Ele disse, às vezes faz coisa até melhor que a gente, né? Como é que pode? Olha, o Marcelo já falou uma das perguntas que eu coloquei aqui, que era justamente assim, você foi professor, visitante em universidades na Itália, na África, Espanha, né? Sim. Rodou aí o mundo todinho. O que é que você conseguiu absorver de lá, assim, que a gente pode dizer assim, olha, esses países, essa galera que faz isso, que a gente... Já falou algumas coisas, né, assim. E o que é que você levou da gente pra eles lá e falaram, rapaz, esse pessoal é um coral bom mesmo. Não, tem várias histórias, assim, é difícil até dizer, mas o da África, por exemplo, para mim foi muito emocionante, assim, eu era coordenador da pós-graduação lá no Labomar, né, e uma reitora lá de Cabo Verde, né, que são ilhas lá na África, né, eles dependem totalmente do mar, você imagina que são ilhas, né, que depende do turismo, da pesca, né? Aí a reitora foi até aqui na UFC, né?
e pediu ajuda. E a gente ajudou lá a montar um doutorado lá, o primeiro doutorado de lá. Para mim foi emocionante quando eu fui para lá dar aula para aquelas pessoas, né, lá na África, né, ajudar a formar novos professores, né. Para mim foi um momento muito importante, até porque a África, né, é nossa alma, né, nosso corpo, né, do brasileiro, né. Então, para mim, por exemplo, foi excelente, né. E eu, por mim, eu vou 1000 vezes para lá, né. Parece que até vão voltar umas coisas agora, né. Então, assim, eu aprendi muita coisa, né. Tentei sempre levar, né. Acho que nós brasileiros, cearenses, né. Eu acho que isso sempre foi legal, né. Teve uma história engraçada também aqui para falar, né. Falaste desse caso aí. Teve um caso, eu fui pra Alemanha, passei um ano lá agora em 2022, né? Aí eu tava na dúvida se eu ia ou não, sabe? Porque tanta coisa aqui pra fazer, né? Aí eu encontrei um colega, ele até lá do Cariri, né? Aí essa história é engraçada. Aí ele disse assim, eu disse, macho, eu não sei se eu vou, macho, passar um ano longe assim, aí tal. Aí ele disse assim, macho, mas essa tua bolsa aí, que é o nome? Aí eu disse, não, essa bolsa aí é uma homenagem a um grande cientista, que se chama Alexander von Humboldt. Ele é um grande cientista alemão, né, que foi quem criou o conceito de natureza, sabe? Aí ele disse assim, aí eu disse, mas eu não sei se eu vou. Ele disse, mas tu tem que ir. Isso aí, tu tem uma dívida histórica que tu tem que ir. Aí eu disse, dívida de quê, macho? Eu não tenho dívida de nada, não. Ele disse, cara, há 200 anos atrás, quando o Alexander von Humboldt veio para o Brasil, ele estava na América do Sul, estudando a América do Sul, ele ajudou, inclusive, nos momentos na independência de vários países da América do Sul, né? O Alexander von Humboldt ele quis entrar no Brasil, né, para conhecer a biodiversidade brasileira, mas o Dom Pedro, na época, ele falou com o governador da capitania hereditária da onde? Do Ceará. E disse que se o Alexander von Humboldt entrasse no Brasil, ele tinha que ser preso, porque ele era um espião, e ser mandado de volta para a Europa. Ou seja, tu tem que ir porque tua bolsa é homenagem a ele, macho. Nós cearenses, nós temos uma dívida com esse rapaz. Aí foi o jeito. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá na Alemanha, eu fui contar essa história e disse, então você veio continuar a missão do grande Alexander. Nossa, muito bom. Muito bom. Eu gostei muito dessa história, assim, e foi bem legal, porque a gente acredita nisso, né? Inclusive os alemães depois vieram pra cá, né? Teve um incêndio aqui do Cocó, né? Que aconteceu, né? Esses alemães que vieram pra cá, eles até ajudaram com ideias de como recuperar a área lá do Cocó, né? Então você vai criando essas parcerias. Essa expedição para as montanhas submarinas, a gente conseguiu com um navio alemão. Porque eles passam a acreditar na gente e a gente junta o útil ao agradável. Muito bem. Tem que fazer isso mesmo. Você também coordena a história do iPlastic, né? E aí também é uma missão internacional, né? Assim, uma pesquisa que monitora o impacto dos microplásticos no oceano. Isso. Fala um pouco pra gente aí, como é essa história desse microplástico e como é que é esse monitorar esse ambiente. Essa pesquisa é bem legal, né? Assim, é bem interessante. A gente é uma junção Portugal, Itália, Espanha e o nosso país, Ceará, né? Então é Ceará, Portugal, Espanha e Itália. A gente se juntou para estudar essa questão do... maior do que o Brasil. Aí a gente estuda, né, lá no delta do Ebro, que é lá em Barcelona, ali na região da Catalunha, na Espanha. Um rio lá chama Mondego, que é perto do Porto, lá em Portugal. E no História do Cocó, aqui em Fortaleza, no Ceará, né, para entender, esse é um dos estudos, mas tem vários, né, a gente estuda o microplástico, só para entender, né, as pessoas conhecem mais o macroplástico, né, que é essas bolsas plásticas, canudos, né, e por aí, né, mas hoje um dos maiores desafios o nosso atual é o microplástico, que é o microplástico, é o plástico que a gente só vê num microscópio, só que infelizmente ele está cada vez mais comum, né, inclusive dentro de nós. Né, dentro de nós, né, já há estimativas, né, que um ser humano ingere mais de 100 mil partículas de microplástico por ano. Nós, eu, você e vocês dois e quem está nos escutando, né, nós não sabemos ainda quais são os efeitos na saúde humana, mas vai haver, cada vez mais vai haver. Então é uma situação grave, porque a gente não sabe nem direito o que está acontecendo, né. Então, no caso, essa pesquisa é muito importante, a gente estuda ela tanto na região do mar, né, o impacto nas espécies, principalmente espécies que a gente come, como peixes, moluscos, né, e outros bichos, né, e também nas areias, né, ou seja, como está se distribuindo esse microplástico, como ele se forma também, né, isso é uma questão também que a gente precisa entender, né, só para dar uma história que é interessante, eu estava aqui uma vez mergulhando aqui até na praia de Iracema, a gente estava coletando lixo, fazendo aquelas limpezas de praia que tem, né, eu me lembro eu mergulhando, aí eu vi um plástico, eu fui pegar ele com a minha mão, para botar aqui dentro do bolso.
do colete de mergulho para botar fora da água, né? Eu me lembro, quando eu peguei ele na minha mão, ele esfacelou na minha mão, um plástico, né? Por quê? Porque aquele plástico já estava ali talvez há uns 10 anos, há muito tempo. Então, quando eu peguei ele assim, ó, eu vi o pozinho se formando assim, ó, o microplástico, na minha cara, assim, embaixo d'água. Então, o microplástico é uma situação que a gente precisa estudar, entender melhor. E é uma parceria bem legal que a gente está tendo, sabe? E fora que dá umas oportunidades ótimas. Até vocês mesmo do Diário do Nordeste, vocês fizeram um programa bem legal. A gente conseguiu enviar duas estudantes de mestrado, né? Elas estão fazendo mestrado lá no Labomar. Menina, elas fizeram um embarque dos sonhos. Saíram, né, de Salvador, foram de navio até a Espanha, até Cartagena, né? Saíram de navio fazendo pesquisa até lá, né? Então, assim, uma pesquisa fantástica. As meninas, assim, eu como professor dar esse tipo de oportunidade é fantástico, né? A gente ia chamar elas pra vir pra cá também, viu? Foi? Só que aí eu não me lembro qual foi a que eu falei, ela disse, não, eu tenho vergonha. Porque são bem novas, assim, né? Você tem 20, 22 anos, né? 23, então é normal. Mas assim, foi lindo. Inclusive, foi a primeira viagem internacional delas. Então, você oportunizar isso para novos cearenses, né? Brasileiros. Galera que tá estudando. Tá estudando, né? E Marcelo, um dos episódios que a gente gravou um episódio que ainda vai sair, que é com o pescador Roniel Suíri, ele faz pesca de mergulho. E aí as falas dele sobre o que ele encontra embaixo do oceano em relação a plástico são muito assustadoras. E você também mergulha. Sim. Então, você já citou um exemplo incrível. O que mais te assusta quando você desce e vê como o plástico está lá embaixo? Não, é triste. Você mergulhar num local que tem plástico é horrível. Ainda tem muitos locais preservados, ainda bem, né? Mas a gente tem que parar isso agora. Porque senão daqui a 20, 30 anos, imagino que vai ser, né? Então a gente tem que parar isso agora. Isso é urgente, né? Inclusive, está sendo discutido agora um tratado internacional, né, que vários países, inclusive o Brasil, vai adotar, né, para parar isso, né? Reduzir bastante, né? Aumentar a reciclagem, reutilização, né? Diminuir o uso, né? Porque é triste você ver, né? Você imaginar um local lindíssimo e você começar a ver isso, né? Tem mil histórias sobre isso, né? Mas o lixo marinho, ele é muito danoso, né? Uma das mais assim que eu vi, né? Existe também outros tipos de plástico que são, de lixo marinho, digamos assim, que são estranhos. Por exemplo, redes de pesca abandonada, né? A gente falou rede de pesca, né? Às vezes um pescador que usa uma rede de pesca, ele joga, aí ela prende num recife e ela rasga a rede. Aí ele não vai mais usar. Ele não vai mais usar a rede, mas a rede fica lá embaixo. E a gente chama isso de pesca fantasma. Porque ela fica lá a rede e ela fica pescando para ninguém, né? Então é muito estranho. Uma vez eu mergulhei, a gente mergulhou até na risca do meio. A gente mergulhou, quando nós descemos, tinha uma rede gigante lá. Talvez veio derivando, né, pelas correntes, né? Aí tava lá uma tartaruga, tinha um tubarão, entendeu? Tudo lá na rede lá, preso. E aí vai aumentando, porque outros bichos vêm, aí vai coisando, sabe? Então, é uma coisa triste. Aí nós cortamos lá, usamos faca, a gente leva com faca e tudo. Fomos cortando, retirando, né? E toda vez que a gente vê, a gente tenta tirar, né? A gente tira e leva nessas redes, né? Mas existe várias coisas estranhas disso daí, muito estranhas, né? Então, é um problema grave. É um problema grave que a gente tem que estudar cada vez mais, né? Para entender, né? Tem uma pesquisa interessante também, só para citar aqui um caso, para te passar de novo. Um colega, né? O professor Tomaso, que ele é lá do Labomar, né? Ele estava aqui na Praia do Futuro. Aí, é engraçado o cientista, que ele é uma criatura curiosa por natureza, né? Essa é a diferença, né? Aí ele ficou ali curioso, que ele viu um bocado de tampinha de refrigerante, né? Coisa de cosmético, na Praia do Futuro mesmo, né? Assim, de lixo, né? Marinho. E ele viu uma grande quantidade, ele ficou assim. Aí ele começou a olhar as tampinhas, né? Olhar a marca e tudo, né? Pois se eu te disser que 60% do lixo era da África. Meu Deus. Principalmente da região do Congo, né? Então você vê as conexões que nós temos nesse planeta, né? Tudo refrigerante de lá, não era nem nosso. Ou seja, veio de lá esse lixo e veio bater aqui, né? Veio bater na Praia do Futuro. E o mais impressionante é que ele começou a olhar em outras praias. Jericoacoara, não sei o quê, muito lixo da África que às vezes é trazido, né? Nós temos uma grande responsabilidade também, né? Mas você vê que o problema é um problema global. E lá provavelmente estão falando do lixo que vem daqui, né? Professor, a gente está muito perto de acabar o episódio, mas antes quero muito perguntar assim, muitas vezes a gente
terceiriza, né? Porque, obviamente, você enfrentar e garantir a preservação do futuro, a gente depende de forças maiores, como o poder público, empresas, enfim, do que apenas a atuação de cada um de nós. Mas eu queria muito que você, no fim desse episódio, deixasse uma mensagem assim sobre o que cada um pode fazer. Bom, ótimo, né? Eu acho que uma coisa importante, assim, tem uma linha de pensamento, né? A gente tem que falar a verdade. A verdade é que nós temos grande desafio. Isso é uma verdade. A gente não pode dizer que não existe. Não existe mudança climática, não existe desmatamento, não existe lixo marinho. Ela existe. É um grande problema. Só que isso não pode levar ao que a gente chama de pessimismo ecológico, né? Isso existe essa linha de pensamento. Diz que muitas pessoas não agem ou não votam em governos corretos porque tem pessimismo ecológico. É tipo assim, não, isso vai acabar mesmo. A situação vai ficar ruim mesmo, não tem mais o que... Acho que não tem jeito. Não tem jeito, pronto. É igual como se pensa às vezes de países, né? Não, aqui não tem mais jeito. Então deixa ser de qualquer jeito. Então, a gente também tem que ter uma visão de que é possível sim mudar. É possível recuperar coisas, é possível ainda evitar cenários piores, é possível melhorar, né? Então eu tenho muito essa perspectiva de otimismo que eu acho que tem que existir, sabe? Eu acho que o primeiro ponto é isso. Porque se a gente não acreditar, não vai acontecer nada. Acho que seria uma mensagem que eu gostaria de passar, que é possível, assim, cientificamente é possível, né? Embora estão acontecendo vários problemas, é possível sim mudar, melhorar, criar um novo mundo, né? Isso é possível, os dados mostram isso, não sei o que eu estou dizendo, né? Então, a partir disso, né, a gente trabalhar, né? Desde um nível individual, né? Com ações individuais, que cada um tem as suas, né? Até níveis maiores, né? Comunidade, os seus grupos, né? Vocês estão fazendo uma ação dessa. Vocês criaram um programa Praia é Vida, né? Vocês estão entrevistando diversas pessoas que estão trazendo mensagens diferentes, com pontos de vista diferentes, vivências diferentes, que estão assistindo esse programa. Compartilhe, pronto. Você quer uma ação? Compartilhe aqui o programa. Né? Perfeito. Né? Compartilhe o programa. Você está passando essa mensagem para outras pessoas. E essas pessoas vão compartilhar e vai se multiplicando. Então, eu acho que às vezes a gente tem que também pensar nisso, né? E aí as coisas vão mudando. Né? Usando a palavra do André, organicamente, né? Né? As coisas vão acontecendo na sua maneira, né? Então eu vejo muito desse ponto de vista, né? Então vamos trabalhar, né? Então tente na sua comunidade lá, não sei, na sua igreja, no seu grupo, né? No esporte que você faz, né? Onde seja, no seu município, seu estado, sua ONG, eu não sei dizer, na sua empresa, né? Então vai trabalhando. Que bom, né? Fico feliz que o professor Marcelo topou ser essa última pessoa que a gente está trazendo nessa edição especial e finaliza com uma mensagem de possibilidades, né? Então, assim, a gente falou sobre muitos problemas que a gente precisa enfrentar e chega uma hora que você fala assim, gente, pelo amor de Deus, a gente não tem como voltar, né? Mas aí você veio e trouxe aí muitas possibilidades da gente realmente acreditar que é possível mudar e que a gente precisa colocar isso como prioritário. Seja governo, seja como política pública, seja dentro do nosso comportamento aqui, eu, Alan, você, a galera que está assistindo. E aí é muito bom e a gente tem que colocar isso como urgente, né? A ONU já gritou que é prioridade, vamos acreditar aqui no professor que faz ciência e está trazendo as informações que a gente precisa saber. E muito feliz mesmo, assim. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu já descobri, só na nossa conversa aqui, que você se apaixonou e que ela resolveu colocar o mar como objeto de estudo, foi pelo mergulho. Não foi o mergulho que fez você tocar nisso daí. Mas é muito legal. Quem nunca mergulhou, pessoal, você se sente como um astronauta. Em 3 dimensões. Vamos fazer um que nem tu debaixo do mar. É uma boa, viu? Em 3 dimensões, astronauta. E o silêncio. Nossa, o silêncio é fantástico. Aí, meu amigo, não precisa de terapia, não precisa de nada. Você tá curado ali. Valeu, Marcelo. Brigadão por ter topado o convite. Assim, sempre... A gente já trouxe algumas pessoas mais ligadas à ciência aqui no Que Nem Tu. E é sempre muito gratificante e relevante a gente ouvi-los e tá gritando para o mundo o quanto a ciência é importante. Hoje essa conversa, eu saio muito feliz porque eu acho que ela passa essa grande mensagem, assim, de como... E dá orgulho, né? E dá orgulho que o cara daqui... Legal, que nem a gente, que nem você. Que nem os corais. Que fala macho, né? Toleragem. Muito bom, muito bom.
Valeu mesmo. A você que nos acompanhou nesse episódio, não esquece, toda quinta tem um episódio novo da temporada do Que Nem Tu. Mas nesse mês de julho a gente também fez uns episódios às segundas, sempre falando sobre oceano, mar, praia. E se você não assistiu ainda, vai e assiste, porque tá bem legal. Coloca lá. Você tá passando 2 horas no trânsito, então ó, põe lá e escuta, que são episódios bem legais. Parte desse aqui como primeiro, esse aqui é o último da série especial, mas a ordem não importa não, escute do jeito que você quiser, só escute. E o Marcelo já deu a dica, viu? Se você ouvir, não compartilhar, você não tá fazendo a sua função aí pra natureza. Não quer ir lá na praia, não quer ir mergulhar tirando o lixo, quer limpar, né? Fazer a limpeza, né? Não quer salvar as tartarugas, então compartilhe o Que Nem Tu, edição especial Praia Vida. Tá bom, gente? Até mais. Quinta tem mais episódio da temporada regular do Que Nem Tu, viu? Valeu! Beijo! Beijão! Que Nem Tu, edição especial Praia é Vida. Apoio Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.